Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Em Arapiraca, 13 horas, 1 minuto. Anota aí, 1 hora, 1 minuto. Dia. Boa tarde mesmo, né? Dia 12 de março de 2025, quarta-feira. Tempo e temperatura aqui na nossa cidade agora. Anota aí, ó. 32 graus. Chuvas, possibilidade de chuvas, 5%. Umidade relativa do ar em 45% e ventos de 19 km por hora. Então, clima parcialmente nublado, mas não vai chover. Tá bom? Então tá, né? Mais uma quarta-feira pra gente aqui e eu quero falar pra você da Cristo Rei. Isso mesmo, ó. A Cristo Rei chegou em Palmeira dos Índios. Com 20 anos de experiência, seguimos cuidando das famílias com respeito e carinho. Nossa nova unidade oferece atendimento humanizado, focado nas necessidades da comunidade, com uma equipe pronta para acolher você com qualidade e confiança. Estamos 98114 9900 98114 9900. Cristo Rei, mais que um plano, um ombro amigo. Um grande abraço aí, meu querido amigo e irmão Marcelo. Um abraço aí a todos os nossos irmãos católicos, apostólicos romanos, como meu querido amigo Marcelo e irmão, né? Irmão em Cristo também. Obrigado aí pela parceria, pelo respeito e pelo carinho. Eu recebo aqui a psicóloga Janilino e olha, um tema que eu tive que me debruçar, estudar um pouquinho, porque é um tema que para mim é difícil, né? Despersonalização, compreendendo os desafios, a relação com o TDAH e caminhos para a qualidade de vida. Jane, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui com você. A alegria é toda nossa. Quando a gente fala a palavra persona, ela vem do espanhol, significa pessoa. Personalizar é tornar aquilo pessoal daquele ser, né? Persona, quando eu diz persona não grata, é uma pessoa que não é bem-vinda naquele lugar, por exemplo. Então, quando você adquire uma personalidade, você está evocando para si qualidades que você tem, que são inerentes a você. Isso faz parte da sua personalidade. Mas quando é o contrário, quando o que é despersonalização e como ela se manifesta na vida de uma pessoa, e se essa palavra, na sua etimologia, se ela tem tudo a ver ou não tem nada a ver com o persona, de persona não grata? Tem tudo a ver, né? Quando a gente fala na despersonalização, ela pode ser uma sensação temporária, que a gente reconhece muito como não vejo sentido para a minha vida. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo nesse mundo? E ela pode se tornar um transtorno, né? Que é o transtorno da despersonalização. Que é quando você não consegue se conectar com você mesmo. Então tem um distanciamento de si, né? É como se você fosse um espectador, que você estivesse observando o seu corpo, o seu comportamento, as suas emoções de fora. Você não consegue fazer essa conexão. Então gera um transtorno que gera várias perdas de si mesmo, né? Quais são as principais causas desse transtorno e como ele se desenvolve? Então, as principais causas são traumas, estresse excessivo, cansaço excessivo, uso de entorpecentes, que pode ser algumas medicações ou drogas, ou distúrbios neurológicos também, pessoas que sofrem com epilepsia, com enxaqueca. Então ela tem um excesso, né, ali, uma sobrecarga emocional. Então tudo isso pode causar a despersonalização em algum momento da vida dela. Um grande abraço aqui pro meu querido seu Sandro Amorim, que tá ouvindo a gente aqui, a Messia e a Ângela lá em Olivença, a dona Hilda, a dona Marli de Leite lá em Garanhuns, né? Muito obrigado pela audiência de vocês aqui, como sempre. Também a nossa querida Neide, que não perde um Saúde em Foco.
Como a gente pode diferenciar, Jane, a despersonalização de outras condições psicológicas, como ansiedade e depressão, por exemplo? Perfeito. Até tinha anotado aqui para a gente falar da diferença também da despersonalização com a falta de sentido da vida. A falta de sentido, ela é um sintoma, né, da despersonalização. Está intimamente ligado, pois envolve essa questão da desconexão de você com a sua própria identidade, com a sua história de vida, com seus propósitos. E está realmente muito ligado também a sintomas de depressão, de ansiedade, porque a depressão também tem esse sintoma de apatia, né, de anestesia, de você se sentir desconectado com você mesmo, de você ver o mundo em cinza, né? E tem muito questão com o mecanismo de defesa. A gente imagina que a nossa mente, ela quando entra numa sobrecarga, ela desliga. E o que é se desligar? É você não se permitir sentir aquela emoção. É você não se permitir sentir a angústia. Logo, você se desconecta. Então, ela tem ligação, mas eu diria que ela é um sintoma. Pode ser um sintoma da despersonalização, a falta do sentido da vida. É um sintoma da depressão e está associado à despersonalização, mas são coisas diferentes. Entende? O que une elas é essa questão da desconexão consigo. Tá. A despersonalização, ela é um sintoma isolado ou ela está associada a outros sintomas, a outros transtornos? Não, ela é um transtorno e ela pode estar associada a outros transtornos. Quem tem depressão pode ter despersonalização. Quem tem ansiedade pode ter despersonalização, porque é efeito de traumas, de estresse. Realmente essa desconexão. Então, ela pode estar associada a outras comorbidades. Tem alguns fatores genéticos ou ambientais que aumentem a predisposição a uma despersonalização? Então, o estresse, como a gente já falou, né? Você passar por traumas que você não conseguiu resolver naquele tempo, luto. Imagine que você perde uma pessoa querida e você fica sem saber quem é você nesse local. Quem sou eu a partir de agora que perdi meu pai, perdi meu irmão, perdi uma mãe, perdi meu marido? Então você, se for momentâneo, né, é uma questão, mas se for duradouro, se passar 3 meses, 6 meses, é algo que precisa ser investigado. Mas provavelmente está passando por esse transtorno ou esse processo de despersonalização. A Neide diz assim: André, você é um homem muito inteligente, você sabe de tudo aí. Você sabe nos mínimos detalhes de tudo. Você pergunta ao médico e o médico pergunta a você e não tem coisas que você não sabe responder. Obrigado, Neide, aí pela audiência, pelas palavras aqui. Se não fossem vocês, o Saúde não existia nem resistia tanto tempo, né? Esses 12 anos que a gente está aqui. Obrigado, que Deus abençoe você. Agora a gente entra realmente na parte da relação entre a despersonalização e o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Qual é a relação entre a despersonalização e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH? Então, uma das características assim bem evidentes do TDAH é o funcionamento acelerado, né? A mente acelerada, a quantidade de pensamentos, a hiperatividade ou essa questão da dificuldade de prestar atenção, né? De se manter focado. E o que é que acontece? Principalmente na infância, essas pessoas que possuem TDAH, que têm esse diagnóstico, se sentem desconectadas, muitas vezes no ambiente escolar, nas suas convivências familiares. E essa desconexão faz com que elas se questionem se elas pertencem àquele ambiente, se sentem diferentes, desencaixadas. E isso acaba mexendo com a estima, com a autoestima da pessoa, acaba gerando questionamentos como: quem sou eu? Eu não me encaixo, eu não me vejo. Então, pode-se gerar esse movimento para a despersonalização. Não é um sintoma do TDAH, é legal a gente deixar isso assim bem claro, mas muitas pessoas, elas citam que passam por esse processo, que sentem justamente por se questionar quem é, por ver essa diferença nos contextos que eles convivem. Pessoas com TDAH têm maior tendência de experimentar episódios de despersonalização? Se sim, por quê? Pelos fatores psicológicos, neurológicos e emocionais. Por eles justamente ter dificuldade de organização nos pensamentos, na quantidade de informações que eles geralmente lidam ali, porque eles são muito acelerados, no sentido que eles têm muitas ideias ao mesmo tempo.
são muito criativos, né? São coisas que geralmente não é falado do TDAH. O TDAH geralmente é falado como se fosse uma doença, como se fosse algo negativo. Mas se a gente for estudar a história mesmo do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que não é uma doença, você vai ver que eles têm tudo em excesso, a quantidade de pensamentos, a criatividade, o hiperfoco. Então, não é que eles não tenham atenção, é que tem que ser algo muito envolvente, atrativo, para que ele foque, para que ele realmente dedique a atenção dele. Então, por todos esses fatores, ele tem uma vulnerabilidade maior à despersonalização. Uhum. E como é que o funcionamento executivo do cérebro no TDAH pode influenciar a percepção da realidade e a identidade da pessoa? Então, lembra que eu falei da questão da sobrecarga e aí a gente desliga? Uhum. Então, o TDAH geralmente está na hiperatividade e no hiperfoco. Então, ele tem uma exaustão maior com maior facilidade. Ele tem um cansaço maior, um cansaço mais extremo. Logo, isso, o que é que acontece? O desligamento. Para você não sentir, para você não se expor, para você não perceber aquela emoção, você se afasta para se proteger. É um mecanismo de defesa. Então, nesse sentido, ele tem essa maior vulnerabilidade de entrar nesse processo de despersonalização. Tá, quero mandar um abraço aqui para a doutora Mônica Alves, da Santa Mônica Saúde, né? Na sexta-feira a gente vai entrevistá-la aqui, falando do Santa Mônica para Mulheres. Olha, gente, um evento incrível. A saúde em Arapiraca vai ter outro conceito para você, mulher. Aguarde, não vou dar spoiler, não. Tem coisa nova e boa chegando por aí, né, doutora Mônica? Grande abraço e a gente se vê na sexta-feira. Depois a gente fala sobre isso. Um episódio que chamou a atenção do Brasil inteiro, Jane, foi se a gente pode dizer assim, foi a auto-internação do humorista, do Whindersson Nunes, né? Ele preferiu ficar 30 dias numa clínica psiquiátrica, né, para tratar a sua depressão. Algumas pessoas, e eu acho as redes sociais uma coisa muito bacana, uma evolução incrível, uma invenção genial, mas às vezes sabe, o limite da maldade ultrapassa tudo que a gente já viu de bom. Sim. Aí vai os juízes que não são de toga, né, que não são juízes de coisa nenhuma, e já vão falar isso, falar aquilo da vida do cara, sabe? É por essas e outras que quem sou eu perto do Whindersson Nunes em termos de visualizações, de mídia, de nada, né? Eu não tenho rede social particular, pessoal. Já tive e não as terei mais, porque eu não quero ficar à mercê desses juízes, né? Que o diga aí o Frei Gilson. Toda a minha solidariedade ao povo católico, apostólico romano, que acorda às 4 da manhã para rezar com o Frei Gilson. Eu sou seguidor do Frei Gilson, eu sou evangélico de formação, de criação, mas toda a minha solidariedade a esse padre que acorda às 4 da manhã para rezar. Muita gente acordou e virava a madrugada inteira para ver um monte de gente fazendo coisa no carnaval que não devia. Enfim, aquelas coisas lá, né? Que aquelas redes transmitem, mas existe uma parcela da população que decide criticar uma parte da outra população porque acorda às 4 da manhã. Isso porque o Frei pegou na mão de um candidato A, de B ou de C. E aí, voltando para o Whindersson, as pessoas têm a capacidade de começar a julgar. E é isso, e é aquilo. E eu fico pensando na cabeça do cara, né? O que é que leva? Eu, como já tive depressão, eu sei o que é. Eu já entrei, já passei por esse caminho, né? Eu não tive condições de dizer assim, vou me isolar, vou sair. Eu tive que trabalhar, eu tive que sustentar a minha família, a minha casa, tive que honrar meus compromissos, com todas as dificuldades que são inerentes à depressão. Foi assim, né? Mas eu fico imaginando, né, como o funcionamento executivo do cérebro no TDAH pode influenciar a percepção da realidade e a identidade pessoal. Esse cara, ele tá no limbo, né? E a gente pode, até usando o seu exemplo, perceber a diferença. Então, você
não pôde se ausentar, né, das suas atividades, e isso também te ajudou nesse processo de você encontrar o seu lugar, né? Porque você exerce papéis. Você exerce um papel profissional, você exerce um papel na sua família, como pai, como esposo, como filho. E pessoas públicas vivem da publicidade, vivem da influência que elas geram na vida das outras pessoas. E hoje na rede social a gente pode usar esse exemplo do Whindersson Nunes, a gente pode também trazer o exemplo recente do Padre Fábio, Sim, né? sim. Então, qual a dificuldade deles? Eles vivem disso. Então, como você vai interpretar um papel, exercer um papel, que nesse caso não é interpretar, porque é a vida deles, né? Essa influência, essa exposição digital. Quando você não está se vendo nesse processo, quando você não se enxerga como ser, como sentido de vida, como um propósito, como tudo aquilo passa a ser questionado. Eu represento aqui uma imagem de humorista, mas eu estou triste. Eu represento aqui uma imagem de um diretor espiritual, mas eu me sinto sem energia. Eu me sinto sem espiritualidade. Talvez, não sei se é o caso dele, porque não foi investigado a fundo, né? Mas imagine o conflito. Entende? Então, quando a gente está exposto à rede social, quando a gente está exposto à mídia, né? E aí eu coloco a TV, a própria rádio mesmo. Mas na rádio, interessante que a gente pode, né? Você pode estar aqui chorando, mas se a sua voz estiver firme, você consegue executar. Na TV, a sua imagem não nega. Né? E hoje, né, com o YouTube, né, essa espontaneidade, então teria um risco maior. Para você, talvez fosse um sofrimento maior. Né? Então, assim, eu acredito que essa exposição, esse espelho, essa transparência, né, deixa a gente mais vulnerável também. Nesse sentido do tratar. E talvez por isso a necessidade do isolamento, que não é se isolar das convivências dele. Ele vai ser isolado do externo para poder encontrar o interno, para poder se conectar com ele mesmo. Quem sou eu? Quem sou eu nesse mundo? Qual o meu propósito? Onde é que meu trabalho está atuando? Então ele vai se reconectar com aquilo que fez ele chegar até ali. E talvez ele volte, se ele encontrar esse sentido, e talvez ele mude a rota. E ainda tem gente que diz assim, mas ele tem tudo. Se referindo à questão de dinheiro, das coisas materiais, das coisas que o Viu Metal pode comprar, né? E eu tenho certeza absoluta, como já passei por esse caminho, como eu já disse aqui. Se ele pudesse pegar a sua fortuna inteira e entregar para dizer assim, eu estou trocando pela volta de mim mesmo, pela volta da minha paz. E é isso que eu pergunto também. O que é tudo pra você? Não é? Eu ontem escutava uma entrevista na rádio, né? E um dos ouvintes perguntava, não, porque fulana fez um procedimento estético e ficou muito feia. E aí a pessoa que estava conduzindo, achei que bem bacana a forma que ela tratou, que ela disse, o que é bonito pra você? Porque sua forma de ver a beleza pode não ser a dela, ela pode estar se achando maravilhosa. Como alguns comentários, eita, como você tá mais cheinho, eita, como você tá magra, né? A gente tem que ver o que é importante pro outro, qual a visão. E quando isso tá fragilizado, que é esse processo de você não se perceber nesse lugar, qualquer comentário externo pode deixar você num lugar de vulnerabilidade. É verdade. Entende? Por isso que é importante o autoconhecimento. É verdade. Eu cometi uma gafe, foi sem maldade. Eu nem me lembro quem foi a pessoa, graças a Deus. A menina não tava grávida não, pai. Entendeu? Acontece muito. Ela não estava grávida, não. Eu cheguei para ela, quantos meses tu estás? Ela disse, não, eu não estou grávida, não. Então, naquele momento, eu queria ser uma mosquinha para pegar as asas e ir embora, voar dali. Nunca mais, desculpe, não, tudo bem e tal. A pessoa, né, não me interpretou mal, mas assim, eu nunca mais pergunto a ninguém, a não ser que a pessoa diga, eu estou grávida. Aí eu vou perguntar, quantos meses agora tá agora? Mas... Olha, você, homem que é meio voador assim, igual a mim, não pergunta a ninguém não se tá grávida, viu? Tá certo? Porque de repente a pessoa não tá. E hoje a mulher não dorme, né? Se você perguntar que ela tá com quantos meses, ela não tá com mês nenhum, ela vai dizer, meu Deus, né? Aí eu digo, depende. Né? Se ela estiver bem com ela mesma, tá tudo certo. Ela vai levar no humor, ela vai até tirar brincadeira para que você fique desconfortável. Agora, se ela estiver insegura, provavelmente ela não vai dormir, provavelmente ela vai começar num processo de autocobrança. E vai adoecer. E pode adoecer. Essa daqui, há algum padrão específico de pensamentos ou comportamentos no TDAH que podem desencadear ou agravar a despersonalização? Então, imagine que
como eu falei da questão do desligar, acaba que a gente muitas vezes entra no movimento do piloto automático. Uhum. Então o TDAH muitas vezes ele tem esse movimento do piloto automático para dar conta das cobranças externas. Principalmente quando ele não se percebe nas potencialidades que ele tem como TDAH. Porque, como eu disse a você, muitas vezes o externo diz que é uma doença, que é um defeito, mas não é. Seria, na verdade, no meu ponto de vista e para alguns estudiosos, um potencial a mais. Uma vez que as pessoas que têm TDAH, elas têm mais criatividade, são melhores empreendedores, têm mais resolutividade de problemas. O que é que acontece? Muitas vezes elas se dispersam com a quantidade de conteúdo. Uhum. Então, uma vez que elas se dispersam, que elas entram nesse modo automático, faz com que eles entrem nesse modo de desconexão. E vai ser mais difícil para eles sustentarem a atenção, para eles se perceberem. Uhum. Entende? Então, tudo isso pode fazer com que se torne mais vulnerável para esse movimento. Por isso que é tão importante você se reconhecer. Eu sou TDAH? Quais são os meus hiperfocos? Qual a minha dificuldade aqui de organização, de gerenciamento, de planejamento? E você vai trabalhar em cima daquilo que para você pode ser uma fragilidade, mas que se você canalizar sua energia, pode se tornar um potencial. Perfeito. E antes de a gente ir para o intervalo, essa última daqui. De que forma a impulsividade e a distração do TDAH podem impactar a experiência de quem sofre com despersonalização? Certo. Eu acredito que no mesmo sentido. Se você não consegue focar porque não é interessante para você, mas você não tem consciência disso, você começa a acreditar que você não se encaixa. Porque as outras pessoas padrão, assim, que atendem um certo padrão, né? Uhum. Então, elas têm um foco maior ali. Só que o TDAH, ele tem o hiperfoco naquilo que chama a atenção dele, naquilo que envolve ele. Então, uma vez que ele não atende essa expectativa, gera desconforto. Ou seja, eu não me encaixo. Ele tem foco naquilo que, entre aspas, lhe interessa. Exatamente. Ele é seletivo, né? Ele é totalmente seletivo. E naquilo que interessa a ele hiperfoca e ele é excelente naquilo. Então, nós que temos que chamar a atenção do TDAH para que ele hiperfoque naquilo que a gente precisa. Vamos dizer, no ambiente de trabalho, na escola. Então, a criatividade tem que ser nossa para chamar a atenção dele. Mas trazendo ele nessa situação, uma vez que ele não atende às expectativas e que se compara com os outros, com o funcionamento dos outros, por não reconhecer nele essas questões, vai gerar questionamento, vai gerar uma desconexão, né? Muitas vezes até uma autocrítica, uma autocobrança. Por que eu não consigo prestar atenção no que o André me perguntou? Por que eu me desfoquei aqui, dirigindo, talvez? Entende? E isso acaba gerando você vários transtornos, né? Agora, quando você reconhece, não, eu não prestei atenção porque não era interessante. Falou pra mim, eu comecei a viajar no mundo do País das Maravilhas. É um funcionamento, tá tudo bem. Quando você entende que tá tudo bem, a gente consegue conduzir de uma forma diferente, remediar. Quando não, quando eu entro na comparação, quando eu entro no modo automático, quando eu entro na pilha, aí a gente pode entrar nesse processo de despersonalização. Eu não sou igual ao André. O André é muito melhor do que eu. Ele consegue prestar atenção. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vou tomar uma água aqui com a Jane e na volta a gente vai continuar falando sobre isso. Despersonalização. Compreendendo os desafios, a relação com o TDAH e caminhos para a qualidade de vida. Não sai daí não, eu volto já depois do intervalo. Saúde em Foco, na Rádio MM, com André Pepe.
Rádio MM. Com André Pepes. Muito bem, o assunto é despersonalização, compreendendo os desafios, a relação com o TDAH e caminhos para a qualidade de vida, com a psicóloga Jane Lino, que está aqui comigo. Agora sim, Jane, a gente vai para os caminhos da qualidade de vida. Então, quais são as estratégias psicológicas que podem ajudar a reduzir os sintomas da despersonalização? Então, primeiro a gente precisa do diagnóstico, né? Então, precisa de uma investigação para ver se é algo momentâneo, se é algo que já é recorrente, se realmente é um transtorno, para que a gente possa conduzir. O diagnóstico ele vai ser feito provavelmente por um psiquiatra, né? Mas a psicoterapia ela pode ajudar também nesse sentido. Mas se for necessário medicação, será por meio do psiquiatra. A terapia ela vai conduzir para esse caminho de se reconectar consigo mesmo, né? De encontrar o propósito de vida, de trazer para o presente. Então, vai vir técnicas de mindfulness, entre outras estratégias, né? Para que faça a pessoa refletir sobre o seu propósito, sobre o seu ser, sobre o sentir, as emoções. E aí, trazer essa questão do autoconhecimento, realmente, né? Estabelecer a base dela com ela mesma. Como é que a terapia cognitivo-comportamental ela pode auxiliar no tratamento desse transtorno? Justamente nesse caminho de reconhecer a sua história, de reconhecer os propósitos de vida, seja estabelecendo novos propósitos, seja retomando alguns propósitos que foram deixados no meio do caminho. A questão das técnicas, né, de trazer para o aqui e agora, de meditação, entre outras técnicas que a gente vai utilizar para ajudar nesse caminho, nessa jornada do autoconhecimento. Jane, existe alguma recomendação em relação ao estilo de vida, como sono, alimentação, exercícios, para melhorar a percepção da realidade? Ontem eu abri o Saúde em Foco dizendo assim, vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia 11 de março. Faz 5 anos que nós fomos pegos de surpresa com a pandemia. Né? Ontem fez 5 anos, nada para comemorar, né? Nós perdemos muita gente. Invariavelmente, cada brasileiro perdeu um ou mais amigos, um ou mais parentes, ou tem ideia da dor do seu próximo. Quem não perdeu, teve alguém bem próximo assim que perdeu, né? Uma coisa que trouxe muito adoecimento para as pessoas, né? A Covid se foi, entre aspas, mas deixou as suas sequelas aí, quando não são físicas, são sequelas emocionais e talvez, com certeza, essas sejam as piores. Porque uma sequela física, uma ferida, você vai lá, coloca um remédio, ela sara e acabou. Cicatriza, né? No máximo. Você vai olhar para ferida e vai dizer assim, isso aí foi um negócio que eu sofri, não sei quantos anos. Mas a sequela emocional, essa não tem cicatriz, né? Você, de vez em quando, você está com medo de voltar por aquele caminho. Então, existe alguma recomendação em relação a isso, ao estilo de vida, como o sono? Porque 70% da população brasileira sofre de problemas com sono. Perfeito. Você já falou aí a resposta, né? O sono, ele é a base. A gente precisa realmente aí de um carga horária mínima para ter uma higiene do sono. E ele também é um fator de muitos falsos diagnósticos, inclusive do TDAH. Se você não dorme bem, seu corpo não restaura as energias. Seu cérebro ele não se reorganiza. Então, no outro dia, você aparentemente vai estar cansado, mas além disso, você não tem foco, você não tem atenção, sua memória é comprometida. Algumas pessoas ficam irritadas, entende? E o sono, ele também é um fator que agrava muitos transtornos, né? Há exemplo do transtorno da bipolaridade, que quando você troca a noite pelo dia, você também vai poder perceber alterações, justamente por isso, né? No seu funcionamento. Essa questão também do déficit de atenção. Se você não dorme bem, a sua atenção é prejudicada, sua memória é prejudicada. Inclusive você fica mais lento. Né? É verdade. E vou lhe dar um conselho, viu? Eu não tenho problemas com sono, mas pelo contrário, às vezes 7 da noite,
Quando tá começando o futebol show aqui, eu tô indo pro quarto dormir. Eu coloco o temporizador para terminar quando o futebol show termina. Sim. E a maioria das vezes o futebol show termina e eu já estou dormindo há muito tempo. Você pergunta assim, mas Pepe, você dorme 7? Às vezes eu durmo 7 da noite e me acordo às 4 da manhã, porque eu vou pra academia 10 para as 5 da manhã. Sim. Né? Olha. Então eu durmo. Mas, por exemplo, ontem me acordei 2 horas da manhã. E aí? Insônia e tal, eu pego o telefone, coloco uma oração que tem lá, que dura 3 horas. E você apaga. Relaxa. Você relaxa, né? E 4 horas dá pra você ouvir o Frei Gilson, viu? Entrar na live do Frei Gilson e participar aí. Você que é católico, você que é evangélico, quer rezar, quer orar. Você só tem a ganhar com reza e com oração e com prece. Você não vai perder nada, não existe nada para perder no mundo espiritual. Em casos mais severos, a despersonalização pode exigir intervenção medicamentosa, e como é que é feito esse acompanhamento? Sim, é que eu tinha até comentado que no caso será com acompanhamento de um psiquiatra, né? Que vai avaliar o grau e vai ver qual possível medicação. E voltando à pergunta anterior, que a gente focou no sono, mas além do sono tem a questão da alimentação que influencia, atividade física, a socialização. Então, quanto mais a pessoa se isola, mais ela também vai perder as convivências dela. E isso vai questionar o papel dela, né? Nessa sociedade, na comunidade, na família. E a espiritualidade também influencia muito. Perfeito. Então tá aí mais um motivo para você acordar às 4 da manhã e fazer a sua reza com o Frei Gilson, tá bom? Jane, que mensagem você deixaria para alguém enfrentar esse desafio que sente e que está perdendo a sua identidade? Que não tenha medo de se conhecer. Que se permita olhar a sua história, olhar o que na sua vida te trouxe até o aqui e agora, né? A gente se prende muitas vezes no sofrimento, no que paralisa. E aí eu gostaria de desafiar a focar naquilo que movimentou. Esses dias eu conversava com alguns pacientes sobre a perda. Como a perda, ela paralisa a gente, né? A exemplo do Covid. E quantas pessoas ainda estão presas no Covid? Quantas pessoas se despersonalizaram pós-Covid e durante o Covid? Só que se a gente for parar para olhar na nossa história, toda a perda veio com uma conquista. Para você hoje, André, tá com os dentes fixos que você tem na boca, que você come aquela carninha, você precisou perder os dentes de leite. E foi legal perder esse dente de leite? No tempo não foi, não. Você teve febre. Você ficou banguelo, ficou feinho. Tem até os dentistas chamam da fase do patinho feio, né? Enfim, mas foi uma perda para uma conquista. Da mesma forma que um dia você perdeu o colo da sua mãe para que você pudesse andar, correr. Você quer voltar pro colo? Não andar mais, não correr mais, não ter autonomia e independência? Então a despersonalização também trata de você não aceitar os processos de perda na sua vida. Só que a gente precisa olhar com outros olhos também. Então a reflexão que eu deixo é que não olhe só aquilo que te paralisou na tua história de vida. Olha aquilo que te movimentou. Olha com outros olhos, com outro ponto de vista. Se permita enxergar a tua história. Ver quem você é, onde você chegou. E você falou uma coisa agora, na pergunta anterior, que é a questão da espiritualidade, né? Diversos profissionais já vieram aqui e já falaram sobre essa questão da importância. A importância dessa questão, melhor dizendo, que é a questão da espiritualidade. Você católico, você espírita, você evangélico, você candomblessista, né? Você que tem a sua fé e que expressa a sua fé e que pratica a sua fé. Porque nós temos todos esses aí não praticantes. Nós temos os católicos não praticantes. Eu sou católico. Beleza, tá. E você vai à missa? Não vou. Né? Eu vou esporadicamente. Você é evangélico? Sou. Você vai à igreja? Não. Eu, por exemplo, eu sou evangélico, eu não vou para a igreja. Né? Eu tenho uma formação evangélica, mas eu não frequento mais as igrejas evangélicas. Você é espírita? Não vou ao centro. Tá. Então você tem que
Você tem que praticar. Você pode fazer isso em casa? Varia de pessoa para pessoa. Sim. Porque geralmente, quem tem a sua fé, ela quer compartilhar com alguém. Do centro, da igreja, do terreiro. Entende? De onde quer que a pessoa tenha a sua raiz e a sua espiritualidade focada ali. E essa questão também que envolve a questão da despersonalização, sabe, André? Todas as vezes que a gente entra nesse contato, nós somos seres sociais. Nós precisamos desse contato social, da interação com pessoas. Seja em qualquer contexto, né? Na espiritualidade também. E quando a gente começa com cobranças, eu fui para a igreja, mas lá o pregador é mais pecador do que eu. Você está usando a comparação, você está usando a exigência, você está usando uma régua para medir. Quando você vai para se espiritualizar, para buscar o combustível para manter a sua fé, seja em casa, seja por meio da internet, seja no terreiro, seja no centro espírita, na igreja evangélica ou na igreja católica, você está indo para buscar manter aquela energia, um combustível. Mas quando você vai para olhar o que a pessoa que está lá está fazendo ou deixa de fazer, a história de vida dela, e não que aquilo está te acrescentando, você entra num processo de comparação, você entra num processo de exigência, logo pode chegar também na despersonalização. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou sendo instruído por uma pessoa que é mais pecadora do que eu. Onde é que está a espiritualidade nisso? Você está indo para buscar energia ou você está indo para criticar? Que é o que a gente faz com a nossa história de vida. Eu não aceito quem eu sou, quem eu me tornei, porque eu deveria ser igual a tal personagem de tal filme. Porque a propaganda de margarina diz que família é aquela que tem o pai e a mãe na mesa de café da manhã, o cachorro correndo atrás do disco e todo mundo sorrindo. E a realidade é essa? Qual é a minha realidade que me trouxe até aqui agora? É verdade. Eu tava conversando com minha esposa hoje pela manhã e ela tava me falando que ela recebeu um vídeo de ela viu um vídeo, né, de um pastor de um lugar aí, eu não sei onde foi, nem me interessa, que ele tava falando que ele vai pra balada. Sim. Né? E teve uma igreja aí que fez um carnaval, uma igreja evangélica, que promoveu um carnaval, né? Eu falei pra ela assim, minha filha, é o seguinte, ó. Primeiro, pastor que vai pra balada não é pastor. Tá certo? Você tem que decidir o que você quer ser, cara. Né? É a opinião do André Pepes. Tá? A maioria dos pastores que eu confio hoje são os alemães, né? O trocadilho foi perfeito, né? Por quê? Porque você não tem, na minha opinião, como você ir frequentar um lugar onde a pessoa que está à frente daquilo ali não seja exemplo. Você quer ir pra balada, bicho? Vai pra balada. Você quer ir pro chiclete? Eu também quero. Me leve, viu? Se você for, pastor, se você quiser ir pro chiclete com banana em 2026, me leve que eu vou. Agora não vai dizer que você é pastor, porque são coisas que são incompatíveis. Não dá. Né? Não dá. Você não pode ir pra Marquês de Sapucaí sambar e no outro domingo você tá pregando na igreja ou rezando a missa. São coisas que não entrou na cabeça do brasileiro, Jane. Eu penso um pouco diferente, André, mas eu respeito, né? Mas eu acredito que também vai muito do que você procura. O André já deixou bem definido aquilo que ele vê como um líder. Então ele vai buscar, dentro do que ele acredita que energiza ele, dentro do que ele acredita que fortalece a fé dele, exemplos nesse sentido. Entende? Mas a gente hoje precisa atender a vários públicos. E para atender alguns públicos, a gente precisa estar em alguns lugares. Claro que a gente precisa manter o respeito, claro que a gente precisa manter como é que eu posso dizer? A conveniência, de certa forma, né? Então é contraditório algumas situações realmente, né? Mas assim, o André tem bem definido o que é que a Jane procura, onde ela alimenta a fé dela. Uma pessoa que traz essa juventude, que traz o humor na palavra, como representante espiritual, pode não me atrair, mas pode atrair um adolescente do mundo virtual. Então, assim, eu acredito que sim, os líderes eles têm que ter um posicionamento e um respeito, mas eu também entendo que existem movimentos hoje que se você não se colocar em alguns lugares, que não estou falando nesse caso no carnaval, sambando, descendo até o chão, calma, mas assim, o que ele entende
que pode agregar ou não, e o público dele. E para cada lugar vai ter sempre, né, aquele representante e aquele público que atende. Acho que a gente precisa realmente ter definido quem eu sou, aquilo que eu acredito e buscar dentro daquilo que eu acredito para não dispersar. Porque uma pessoa que ela é espírita, ela não vai se encontrar, ela não vai se conectar na Igreja Católica, porque ela vai ser criticada por algumas crenças dela. Sim. Então ela está fazendo o que ali? Não vai funcionar. Exatamente. E até existe um pastor da Igreja Evangélica, ele não vai se conectar com algumas coisas do candomblé. O que é que liga todo mundo? O espiritual, a gente acreditar que tem uma divindade, um Deus que nos, né? E a cada uma forma de cultuar, a forma de exercer essa fé é de cada um, daquilo que as suas crenças dizem, daquilo que a sua história trouxe, né? Enfim. Exatamente. Nós já tivemos episódios lamentáveis, né, de algumas partes, né? Nós temos vivido muitos escândalos dentro das igrejas neopentecostais, que estão aí aflorando. São igrejas que falam muito da teologia da prosperidade, quando o Filho de Deus... E aí vem muita gente dizer que não, Jesus não era pobre. Tá bom, eu até concordo em partes que o Filho de Deus não era miserável. Mas a própria palavra de Deus diz que Jesus falou: as aves têm seus ninhos e as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Para traduzir aqui para o bom leigo, diz assim: os passarinhos têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis que elas constroem como abrigo, mas o Filho de Deus não tem casa. Então, se um cara desse era rico, você me desculpe, ele era rico do conhecimento, ele era filho de Deus, mas Jesus morava na rua. Jesus andava, era um andarilho, morava na rua, né? Vivia ali com os 12 que ele escolheu e olha, para você ter ideia, que a gente não deve confiar em todo mundo. Dos 12, um traiu e o outro negou, né? Um negou e o outro traiu. Isso aqui, gente, é uma coisa para a gente pensar, né, Jane? Porque, na realidade, a questão da fé é uma questão pessoal. Sim. Né? Eu respeito... Eu tenho amigos do candomblé, eu tenho amigos, irmãos da Igreja Católica Apostólica Romana, eu tenho amigos espíritas, eu não deixo de cumprimentá-los, de abraçá-los pela minha fé evangélica, de jeito nenhum. Nunca vou deixar, né? Nunca vou deixar. A gente vai discordar, como você falou, em alguns pontos, que eu não preciso dizer aqui, e que eles também não precisam dizer para mim. Isso é o respeito, né, André? Que é legal, que é o que nos une. Não precisa a gente acreditar nas mesmas coisas e vestir a mesma roupa ou usar o mesmo nome pra gente ser amigo. Eu acho que a diferença é que une realmente da gente respeitar o lugar do outro, a crença do outro e seguir. E é isso que é legal da personalidade. É a gente ter convicção daquilo que a gente é, sabe? Da persona, como você trouxe. Quem eu sou? Onde eu estou? O fato de eu ser católica e você ser evangélico não diminui quem você é ou quem eu sou. Porque eu sei a minha base, o que me trouxe até aqui e como isso me fortalece na Jane que é hoje. O André se fortalece naquilo que ele se formou hoje e manter isso na vida dele. Entende? Então, isso é o legal da personalização. A dúvida, ela faz com que a gente paralise. A fé faz com que a gente se movimente e continue andando. É verdade. E a fé que eu digo não é numa religião específica, é na espiritualidade, no sentido da espiritualidade. É verdade. E isso traz a certeza de quem somos, traz a personalização, a persona, a visão de si. E traz você para você mesmo. Perfeito. Um abraço aqui, meu querido Messias, da Messias Motopeças. Me manda teu endereço novo pra gente divulgar aqui, meu irmão, viu? Ele tá falando aqui: Pepe, você é misógino. Muito bom. Você é sem vergonha, rapaz. Rapaz, obrigado pela audiência, meu querido. Um beijo pra você, viu? Pois é, aí, tá vendo? Mandei um beijo pro meu amigo, pô. Ele tá aqui. Daqui a pouco ele diz aqui que eu... Não diga não. Você vai seguir aí na tela, @JaneLinoPsi, PSI, tá? @JaneLinoPsi, que é a psicóloga Janelino que tá aqui. Lá vai ter a sua página, vai ter as suas publicações a respeito de vários assuntos. Jane, quero te agradecer aqui. Muito rico. Eu aprendo. Perfeito. Os temas que você me traz, eu preciso estudar mais que eu estudo.
pra eu não poder falar besteira aqui e não passar vergonha. E eu tô vendo que logo eu vou ter você na psicologia, viu? Vai ser minha colega de profissão. Rapaz, eu não tenho juízo pra isso, não. O Ronaldo, técnico do relógio, disse assim: boa tarde. A minha mulher teve uma grande depressão. Outras pessoas falam que é mal espiritual, ó, tá vendo? Sim. Porque ela toma os remédios e nunca fica boa, mas eu não entendo dessas coisas. Meu querido Ronaldo, depressão não é frescura, não. Né? Depressão não é brincadeira. Depressão é uma doença, né? Séria. Eu tive, Ronaldo, depressão, tá? Eu fui tratado quase 2 anos. Foi difícil, é difícil. E a gente ainda fica... quando você sai, mesmo você saindo, quando você sai, você fica com medo de dizer assim: eu não quero voltar pra lá. Entende? Eu não quero voltar pra lá. Não deixa a luz apagar, Jane, que eu não quero voltar pra lá. Então você tem que ficar sempre focado pra frente, para que aquilo não volte a acontecer. Eu tenho a capacidade de vir aqui e dizer isso de peito aberto, mas tem muita gente que prefere se resguardar. Eu digo isso para tentar ajudar outras pessoas que levantem, que enfrentem e que digam que tem jeito. Um abraço aqui para minha querida Patrícia Carvalho, também psicóloga. Tá convidada, né, Jane? Vamos? Quero ver ela aqui, viu? Você falou que vai ter um evento que você vai apresentar um trabalho. Qual é a cidade? Então, eu vou estar em Florianópolis no final desse mês, a partir do dia 25. Apresentando um trabalho meu e da Patrícia Carvalho, né? Que é sobre o uso do Lego na terapia cognitivo-comportamental no tratamento do TDAH. Uhum. E aí, a Patrícia, que tem esse trabalho, né? Voltado para uso do Lego na terapia. Inclusive, ela já apresentou aqui no seu programa o baralho, né? Da terapia Sim. criativa. E a gente desenvolveu um projeto na faculdade que estendeu para um artigo que foi aprovado nesse Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas, que é um dos maiores congressos aqui no Brasil, da TCC. E o nosso trabalho foi apresentado e a gente vai estar lá representando Arapiraca, a psicologia de Arapiraca, né? Quando é que vai ser? Do dia 25 ao dia 28 de março. Vou mandar as imagens aí para o Marco Aurélio, que vai colocar aí na tela. Isso. Tá? É o 17º, né? Isso. 17º Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas em Florianópolis, Santa Catarina, de 25 a 28 de março. Isso. E o trabalho é esse aí, ó. Assim como as peças de um quebra-cabeça se encaixam para revelar uma imagem completa, na terapia, cada técnica utilizada contribui para a compreensão e cura, né? Isso aqui é o Lego, que é da autoria da Patrícia. Isso. O jogo. A terapia, né? O baralho Terapia Criativa, que é usando o Lego na terapia, foi desenvolvido pela Patrícia. A gente trouxe ele numa pesquisa para mostrar a eficiência do uso dele no tratamento do TDAH, justamente para chamar a atenção, para atrair o foco, né? Uhum. E poder trabalhar questões como a organização, planejamento, funcionamento e desenvolvimento de habilidades, relacionamento, socialização. Então o Lego ele permite a gente trabalhar, porque muitos pacientes, justamente por essa questão do modo desligado, né? Uhum. Da despersonalização ali, se tornam evitativos, protetores ali de si, né? Não querem mergulhar naquela emoção, não querem sentir a angústia. Uhum. E quando a gente coloca um recurso como o Lego, a gente ajuda ele a pensar com as mãos. Uhum. Faz com que ele pense, e aí ele organiza as ideias e ele consegue expressar melhor. E aí a terapia torna-se tanto criativa como mais assertiva, porque a gente não só ajuda ele a organizar as ideias, como também a expressar. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Amanhã a gente vai receber o Dr. Leon Marlins, médico cardiologista, e o assunto é apneia associada à doença cardiovascular. Imperdível amanhã, Saúde em Foco. Estou estourado aqui. Boa tarde para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.